E a gente vai falar aqui sobre o papel do fonoaudiólogo na vida das famílias atípicas. Então, a gente vai falar muito sobre criança autista, né? E o papel da área no tratamento dessas crianças. Né? Mas, assim, de início, eu tenho certeza que tem uma dúvida, que é uma dúvida de muitas famílias, que é em relação aos marcos do desenvolvimento, né? Assim, ligado, obviamente, à área da fono, né? A linguagem da criança. Com quanto tempo a criança deve falar, né? Com quanto tempo eu devo perceber que o meu filho ainda não está falando e aquilo já não está dentro do esperado, né? Eu vejo que, até por experiência própria, tá, meninas? Porque, assim, eu tenho um filho de 6 anos que é autista e o que mais chamava a atenção era realmente a ausência da fala, né? Mas, assim, ele veio falar com 3 anos de idade, ele falou a primeira palavra. Mas até os 2 anos, a gente fica naquela de levar no pediatra, o pediatra fala muitas vezes que, vamos esperar o tempo, né? Vamos esperar até os 2 anos. Isso realmente é esperado, né? A gente pode esperar esse tempo? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho em relação aos marcos do desenvolvimento, né? Ao esperado, né? Para a criança típica. E se não for daquele jeito, aí a gente já sabe que tem algum atraso de desenvolvimento, né? Para as famílias fugirem um pouco dessa fala de vamos esperar, né? Vamos esperar essa fala que não chega, né? Como seria o esperado, pelo menos no geral, para essas famílias Uhum. entenderem? Podem ficar à vontade aí, podem falar na ordem que vocês Me dividir aqui, né? Então, deixa eu Tá começar. bom. Essa semana eu tenho falado muito para as mães, né? Gente, não existe isso de esperar o tempo da criança. Quanto mais novo o cérebro, melhor é para ele entrar numa intervenção de fono, numa intervenção de linguagem. Mal não vai fazer. Então, assim, é melhor você pecar pelo excesso de ter levado para fono, avaliar, ver se os marcos realmente estão ok. Se tiver, você leva para casa de cabeça tranquila. Se não tiver, você vai saber que está também fazendo a estimulação, levou para o fonoaudiólogo e não vai perder tempo. Então, infelizmente, é muito comum a gente ver alguns profissionais dizerem espera, é o tempo dele, com 2 anos fala, com 2 anos e meio, com 3 anos, fulano falou com 4 anos. Então, quanto mais tempo passa, é mais tempo que essa criança perde de estar recebendo o estímulo correto. E por que deixar Uhum. a criança sem o estímulo correto, né? Se ela pode se desenvolver melhor. Então, falando de marcos de desenvolvimento, eu costumo dizer de forma resumida para as mães o seguinte: 1 ano já fala, 1 ano já tem palavrinhas. A criança já aponta para pedir as coisas, já bate palma, manda um beijo, dá o tchau da vovó. 1 ano já fala. 1 ano e meio já fala tanta palavrinha que pode até já juntar duas. Tchau, mamãe, vem, vovó, dá uau, uau. E com 2 anos é para essa criança ter frase já. Então, quando a gente diz assim, com 2 anos espera ele falar, mas 2 anos já era para ele estar formando frase. Aí uma lacuna de distância que a gente deixou essa criança esperando de braço cruzado, podendo dar o estímulo correto. Aí muita mãe diz assim: mas eu acho que não é autismo. Mas eu acho que é só atraso. Sim, nem tudo é autismo. Existem outras alterações de linguagem que justificam a criança demorar a falar. Mas o importante é a investigação correta e a intervenção correta, né? E Uhum. quanto mais precoce, melhor. Se eu quero falar mais, marcos do desenvolvimento, o que é que tu diz mais aí? Sim, sim. A, a questão do esperar, eu sinto um pouco de insegurança, né, dessa propriedade de dominar o que é esperado por cada idade. Cada que É claro que cada pessoa tem o seu tempo dentro de um tempo, né? Dentro de um tempo que não é da minha cabeça, não é da cabeça da Anastácia, dentro de um padrão, né? Padronizado de estatística e etc. E daí eu sinto um pouco de insegurança de quem manda esperar, não tem tanta propriedade de pontuar, não. Já está na hora. 2 aninhos, eu falo de forma carinhosa, que já está se comunicando. Não é um adulto, mas já está se comunicando com conversações básicas, de pelo menos pedir, demonstrar através de palavrinhas o que está sentindo, o que deseja, né? Então, é o mínimo.
de qualquer forma, já é uma comunicação funcional, né? Se ele tem ou não um vocabulário rico, isso vai depender das possibilidades, das vivências dessa criança no seu meio. Mas ele já tem que estar com uma linguagem universal básica, né? Então, quando chega com mais de 24 meses e não está construindo nenhuma frasezinha, juntando como a Anastácia falou, duas palavrinhas, opa, peraí, no mínimo a gente já suspeita um atraso de fala ao invés de um atraso de linguagem. E quando vem sem nada, acende um monte de luzinha na nossa cabeça para levantar hipótese, e na sua grande maioria, a partir dos 24 meses, já hipótese para fins de diagnóstico mesmo. Até 18 meses, a gente pensa só orientações parentais, nesse primeiro momento, para dar uma acelerada, ou vamos fazer uma intervenção de estimulação, mas a partir dos 24 meses, eu acredito que a gente já olha com outros olhos na avaliação. Então, outra coisa importante, gente, além dos marcos de fala, muita gente olha para a fala, né? Falou ou não falou com 2 anos de idade. Então, vamos lá. Uma criança não está falando com 2 anos de idade, mas além disso, ela não olha quando chama pelo nome, ela não aponta para pedir, ela leva as pessoas pela mão, ela não bate palma, manda beijo, dá tchau quando a gente solicita, que ela imita, ela não brinca. Então a gente fica ali esperando a fala surgir. A fala precisa de pré-habilidades para ela surgir. Então, se a gente pensar que um comportamento comunicativo muito simples da criança de 9 a 12 meses é apontar, com função de pedir, é a habilidade dela perceber o outro, usar um gesto comunicativo e apontar para pedir. E isso deveria ter surgido de 9 a 12 meses. Aí tua criança chega com 2 anos de idade e tu diz assim, ela não aponta não, ela me leva pela mão, mas eu estou esperando a fala. Mas se ela não tem habilidade lá atrás de 9 meses de idade, você está esperando a cereja do bolo, deveria estar em intervenção para ensinar pré-habilidades, imitar, brincar, olhar, entender, apontar. O que eu vejo de mãe dizendo assim, meu filho tem 3 anos de idade, me leva pela mão quando quer. Gente, se ele te leva pela mão com 3 anos de idade, ele não está com habilidade de 9. E você está esperando a fala. Olha o tanto de coisas pré-habilidades de fala que precisa ensinar para essa criança para depois surgir a fala, né? Ou então, ele aponta, mas ele não entende muito o que fala. Então, vá pegar o sapato e leve para a vovó. Cadê o nariz? Cadê o olhinho? Cadê a boca? A gente fala e ele não dá nem atenção. A criança só vai saber falar depois que ela tiver um certo repertório de compreensão. Então, ele entende algumas coisinhas, entende, não, ó. Tudo que eu falo, ele parece que não está nem entendendo, e aí essa fala ainda não vem. Precisa pré-estimular. Então, é muito sério essa questão do esperar, porque tem um monte de habilidades antes da fala que estão deixando de ser estimuladas, esperando quando ela aparecer. E aí, às vezes, o apontar aparece com 3, 4 anos de idade. Olha a distância no desenvolvimento que essa criança está, né? E daí, diante desse cenário, Nastácia, vem pesadas as questões socioemocionais, né? Até para a gente testar essas habilidades pré-linguísticas e pré-linguais, por conta que não vai compreender, não vai fazer imitação, né? Então, acaba... Porque a fala ela é concreta, né? Então, para a sociedade, ela é palpável. A criança fala ou não fala. Ver se uma intervenção fonoaudiológica ela está sendo satisfatória, se a criança se comunica ou não, né? Diferente de outras áreas, que é um processo, né? Ela contribui para a aprendizagem de demais habilidades, mas ela é um processo. E a linguagem, ela é palpável. Então, o que acontece? Às vezes, a priori, entre ter que escolher apenas uma, não é nem a fono. Um terapeuta trabalha habilidades pré-requisitas, para poder, como a imitação. Por exemplo, é uma criança ruinzinha de imitação. Se tiver questões sensoriais que sejam uma barreira para isso. Então, a priori, é a intervenção
com maior quantidade ou só posso optar por uma? O que está dificultando a vinda dessa fala? Então, Perfeito. Perfeito. Pode continuar. é, o pessoal fala muito da fala e eu sou muito fã de pré-fala. Sim, quais são as habilidades pré-fala que a tua criança já tem? Já tem todas? Tá faltando só a cereja do bolo, fala, perfeito. Ou não, ela não tem um monte de pré-habilidades. A criança não vai conseguir correr se ela não aprendeu a sentar, levantar e andar, né? Então a gente tem que ensinar as pré-habilidades de fala. Eu foco muito nisso. Tem muita mãe aqui falando assim: ele bate em mim, ele cospe, ele grita. Gente, se a tua criança não consegue se comunicar de forma efetiva, dizer, mãe, eu tô com dor, eu quero comer, por favor, me leve embora, qual é o comportamento que ela vai ter? Geralmente é gritar, é se jogar, é puxar. Por quê? Porque o neném lá pequenininho, ele chora para ganhar as coisas. Depois que a criança ganha habilidades, ela aponta para ganhar as coisas, ela fala para ganhar as coisas. Se a tua criança não tem uma fala desenvolvida funcional, ela vai chorar, gritar, bater mesmo para ganhar as coisas. Existem muitos comportamentos problemas de diversas funções. Vou até fazer o marketing aqui. Eu tenho um curso de manejo de comportamento problema. E muitas das vezes a criança tem comportamento problema porque essa fala não está bem instalada. E aí outra mãe falou de CAA, e já vem nesse um monte de coisa na cabeça da gente. Então, assim, gente, a comunicação Sim. alternativa não atrasa a fala, não deixa teu filho preguiçoso, não vai ficar trocando figurinha. Já foi provado cientificamente que a criança, principalmente com autismo, é um pensador visual. Então, vai colaborar para ela entender que ela vai se comunicar com outra pessoa através de um código, de uma figura, de um ícone, que depois esse ícone pode virar a fala. E não ela aprender que ela vai se comunicar puxando, batendo, gritando. Isso é muito ruim. Então, assim, é muito triste. Eu ainda vejo muito mãe que diz assim: meu filho tem 7 anos de idade e ainda não fala. Tudo bem, ainda não fala, mas se comunica como? Como assim, doutora? Não, ele está no mundo há 7 anos e ele não consegue se expressar, dizer que está com dor, que está com fome, que está com sede. Se botar no Japão sem conseguir falar uma semana, você vai ficar bem tranquilo, bem feliz ou vai ficar super angustiado, estressado, sem conseguir se comunicar? Às vezes a criança está 7 anos de idade, a fala ainda não veio e ninguém instalou comunicação alternativa nessa criança. Precisa se comunicar por figuras até essa fala surgir. E em alguns casos, minoria, que a fala não surgir, a criança vai ter uma forma de comunicação. Então, por favor, comunicação alternativa é um direito da criança de vocês. Por favor, conseguirem expressar uma dor, uma fome, uma sede. Porque se você não tivesse conseguindo falar, nós adultos, eu garanto que você ia querer um caderno, um gesto, alguma coisa para se expressar. Você não ia ficar puxando as pessoas na rua, não, né? Uhum. Então, não deixem as crianças sem comunicação alternativa, né? É difícil isso. Uhum. Perfeito, perfeito. Uma aula minha que a gente está tendo aqui. Falando aí em relação ao comportamento, né? E eu lembrando, né, do que eu vivi desde o início do diagnóstico, enquanto o Nathan não falava, e realmente muito nítido, assim, o quanto era muito mais agitado e inquieto, e chorava, e tinha um humor péssimo realmente, porque ele não conseguia se comunicar, né? E eu não conseguia entender muitas vezes o que ele queria. Né? Às vezes ele tinha crise em que ele não conseguia nem expressar um sinal que fosse, né? Para que eu conseguisse entender. E aí as coisas só pioravam, né? E hoje, mesmo quando ele tem alguma crise ou se desregula, mas ele sabe dizer o que ele está sentindo, o que está acontecendo, e ele consegue ajudar melhor, né? Então, olha aí o quanto a fala, né, a comunicação, na verdade, de uma forma geral, pode interferir no comportamento das crianças, na qualidade de vida delas. E outra coisa que vocês falaram em relação à comunicação alternativa, né? Realmente é algo que eu vejo muito as pessoas falando, né? E assim, tem muito essa dúvida, né? De, eu vou dar e o meu filho nunca vai falar porque eu não vou. Parece que são duas coisas distintas, né? Elas não podem se complementar. Mas aí estão aí as meninas, gente, dizendo, né? É ciência, né? Provando que realmente não, uma coisa não interfere na outra, né? Na verdade, deve existir quando necessário. Perfeito. Gente, aí já puxando um ganchinho, eu queria que vocês falassem aí brevemente também sobre fala funcional. O que é fala funcional, né?
Porque às vezes as mães, as famílias veem a criança falando, mas existe uma diferença, né, entre uma fala funcional e uma fala não funcional. Às vezes a criança está falando até mais do que deveria para a idade, às vezes está falando outras línguas, né? Mas a sensação que a gente tem é que a criança, de fato, ela não está se comunicando. Ela está muitas vezes repetindo palavras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, para a gente saber diferenciar. Pode começar, Sil. Tá bom, vou tá. Pode não. Então vamos lá. Essa fala funcional, aí a gente já parte para um número de crianças que elas conseguem desenvolver, né, esse código, essa língua, mas ele não se comunica com terceiros. Então, comunicação, eu preciso falar para alguém, eu preciso ter um ouvinte, né? Então, quando eu falo, mas eu falo ao Léo, eu falo para mim, então não é uma comunicação, né? Não está tendo uma troca de informação usando o código de línguas, né? No nosso caso, a nossa língua mãe, o português. Então, se eu falo português e vem uma criança para mim falar o inglês que ele tem a habilidade de ter aprendido palavrinhas, um vocabulário de uma segunda língua, mas eu não vou conversar com ele com essa língua, então não há comunicação entre a gente. Ele fala, mas a gente não se comunica. E daí, dentro desse pacote, eu posso ter falas emprestadas através de ecolalias vocais. Eu posso ter, até como uma esquiva desse social, começar a contextualizar algo que não está dentro do contexto, só para mim me esquivar desse contexto, dessa interação, que é uma comunicação, né? E também dentro desse mesmo pacotinho, desse mesmo saquinho, tem as linguagens próprias. Então, se nós estamos aqui conversando e eu converso falar em códigos com a Anastácia, um código específico, ou até mesmo uma linguagem mais técnica, não vai ficar interessante para quem está na live, não vai ficar interessante para você que está mediando, porque você não vai fazer parte daquela interação, né? Então, queira que não queira, uma fala disfuncional é uma esquiva do social, justamente para eu não precisar me comunicar com você. E eu achei bem interessante essa tua pergunta, porque principalmente muitas mães querem que fale, né? Mas nós, fonoaudiólogos, a gente quer que a criança se comunique e que depois essa fala venha com função de interação social. Então vamos lá, pré-habilidades de fala. Quando a gente trabalha o olhar compartilhado numa terapia, o brincar compartilhado, minha vez, sua vez, joga a bola para mim, joga a bola para você, imita a tia, faz igual, fala para mim com função de pedir, me entrega a figura para dizer o que tu quer. A gente está ensinando as pré-habilidades sociais. É assim que a gente troca com as pessoas. Quando essa criança começar ali a falar, provavelmente essa fala já venha com essas bases de troca social, porque isso foi trabalhado. Aí, às vezes, acontece que a criança não fez terapia a vida toda, ou fez, mas não foi uma terapia efetiva, e aprendeu a falar. Ele ouviu lá a galinha pintadinha, e ele escuta e ele repete a galinha pintadinha. Ele ouviu o nome em inglês, ele repete o nome em inglês. Ele ouviu as bandeirinhas e ele repete as bandeirinhas. Hiperfoco é o que ele gosta. Ele fica ali, ó, sozinho, falando letra, número, cor, e a mãe dizendo: meu filho é super inteligente. Fala inglês, fala número, fala letra, fala cor. Ele está falando só, sem conversar, sem função comunicativa, e provavelmente ele não está sociável na escola. Ou vocês acham que os meninos pequenininhos estão falando inglês com ele, estão conversando de bandeirinha e estão cantando a fala da galinha pintadinha 10 vezes quando ele canta? Então, essa criança, ela está isolada, porque ela está focada em aprender letra, número, cor em inglês, e ela não vai ter amizade, porque na idade dela os meninos não estão fazendo isso. Então, acaba que, como a Sil disse, é um mecanismo de isolamento, acaba a gente focando tanto, vou ensinar o alfabeto porque ele é inteligente, e ele vai ficar sozinho, dizendo o alfabeto para as paredes, andando dentro de casa e falando a galinha pintadinha para cima, sozinho, isolado.
Então, não é isso que a gente quer, uma fala sem função. A gente quer que a criança futuramente faça o que as mães dizem, né? Conte o que aconteceu na escola, bata um papo, converse, olhe no olho, diga o que sente. Então, como é que ele vai ter essa troca de conversação se ele aprendeu a ficar repetindo letra, número, fala de desenho, sem trocar com o outro? Então, na fonoaudiologia, a gente precisa saber certo, trabalhar as habilidades de troca social, de comunicação, para essa fala vir com função. Ou se o menino já chegou na fono só repetindo, a gente vai ter que cuidar desses passos para trás. E não ficar estimulando ele a ficar ali repetindo letra e número em inglês, né? Isso é Uhum. importante. Exato. A Cibele aqui colocou uma dúvida ainda em relação à questão da comunicação alternativa. Ela perguntou se um profissional psicólogo que aplica essa comunicação alternativa pode substituir o trabalho da fono nesse tratamento com a criança autista. Pode ser um trabalho multidisciplinar ou realmente é um papel somente do fonoaudiólogo? Eita, que pergunta delicada. Foi. É assim, gente, ó. Nós, fonoaudiólogos, estudamos a faculdade toda comunicação. Então, a gente estuda para implementar a comunicação e quando a gente pega uma criança no consultório, o que é que a gente quer ensinar ela? Comunicação. É o que a gente mais gosta, é o que a gente mais olha, é para isso. Nós somos profissionais da comunicação. Agora, dizer que um psicólogo não pode implementar um formato de comunicação se ele se inscrever na internet, no site do PEX, 2 dias de curso, ele implementa comunicação alternativa. Se você, que é mãe, se inscrever num curso de comunicação alternativa, aprender lá todas as etapas da metodologia, você implementa no seu filho também. E eu não sou contra, gente, porque, assim, tem poucas fonos. Existe comunicação alternativa que você pode aprender com seu filho, o psicólogo pode aprender com seu filho. Eu não sou contra eles implementarem, mas claro que o melhor é ter uma equipe multi, né? Porque a gente trabalha muito com linguagem, muito com comunicação. A vida da gente é estudar isso. Então, a gente também trabalha imitação de fala, repetição, junto com essa comunicação alternativa. Quais são as palavrinhas que a gente consegue estimular de forma mais fácil para aquele fonema sair? Claro que se tiver o fonoaudiólogo aplicando e o apoio do fonoaudiólogo, esse trabalho se torna mais denso. Mas dizer que não pode, eu estaria errada, né? E daí, só complementando nesta sua fala, eu acredito que a pergunta foi o cuidado de ter essas nuances que só o especialista consegue visualizar. Então, por exemplo, se não, eu vou colocar a comunicação alternativa, mas se a criança está sem o interesse de se comunicar, então não seria culpa da comunicação alternativa que não está funcionando, mas um pré-requisito que auxilie o prognóstico. Acredito que ela não, eu entendi nesse cuidado assim, o além do só o curso, de ver habilidades muito específicas da fono para comunicação alternativa e não ser o psicólogo que inicia, que ele pode, como É, você muito bem pode. esclareceu, ele pode, mas esses cuidados minuciosos que a gente toma antes de vir a cereja do bolo, e daí pode ser uma barreira e se a psicologia conseguiria identificar isso. Eu não sei se a gente conseguiu ser clara nas Mas eu respostas para ela. gostaria também muito que as minhas colegas fonos, que têm crianças não verbais de 7, 8 anos de idade, que estão sem comunicação alternativa, por quê, gente? Por quê? É importante. Aí o que às vezes acontece é que um terapeuta pega e diz, então eu vou implementar. É, Porque, assim, real. é papel da fono implementar a comunicação? É papel da fono implementar a comunicação. É fala, é língua de sinais, é CA, implemente alguma coisa. A criança tem que começar, pelo menos, o processo ali
de implementar alguma comunicação. Aí, às vezes, está tanto tempo ali, e aí o psicólogo pega e faz. Então, por isso que eu não condeno, Sim, sabe? Mas, claro, que se tiver o castelo dos sonhos, a fono implementando, o psicólogo colaborando, ou o psicólogo fez o curso do PEX, mas ele está totalmente alinhado, conversando com o fono, né? Só para fazer o uhum, alinhamento do trabalho, aí é o castelo cor-de-rosa, é perfeito, né? uhum. Eu vi que teve uma pergunta no bate-papo, que uma vovó falou que o netinho dela começou a falar com 6 meses de idade e se com 1 ano já para ele estar formando frase, já que começou cedo. Mas não ficou claro se era palavras mesmo, se era balbucios. Então, eu não conseguiria responder agora porque não trouxe mais detalhes. 6 meses foi palavras ou foi balbucios? Depois, se tiver ainda na live, puder complementar. Isso, coloca nos comentários que a gente vai lendo aqui. Gente, puxando já um ganchinho aí em relação a essa explicação que vocês fizeram aí sobre a comunicação alternativa, né? Existem outras técnicas? Quais são as técnicas que a fonoaudiologia tem, né, para o tratamento da criança autista? A gente vê que, para cada caso, obviamente que cada caso é um caso, né? Mas assim, a gente vê que para cada caso, geralmente chegam solicitações de técnicas diferentes, né? Não sei se seriam técnicas, as palavras, métodos, alguma coisa do tipo. Mas os tratamentos da fonoaudiologia, né, eles são diferentes entre si, dependendo da necessidade de cada criança. Como é que funciona isso? E é isso. Totalmente Total, individualizado, né? Cada total, criança é um mundo, né? total. Então, assim, se a criança precisa instalar habilidades de pré-fala, a gente vai instalar. Se é de comunicação, se é de fala, então não, a criança já está falando. A gente vai estimular realmente as palavrinhas. Teve alguma pessoa aqui que perguntou sobre a apraxia. Sim. Então, gente, a apraxia é um trabalho muito específico do fonoaudiólogo. Se essa criança, além de autismo, além de algum diagnóstico, ela tem apraxia, só quem consegue avaliar, fechar o diagnóstico e elaborar o plano de intervenção com os exercícios fonoaudiológicos corretos é a gente. E nem sempre a gente sai da faculdade sabendo porque o mundo, a apraxia é muito complexo. Vou fazer a propaganda aqui, eu também tenho um curso de apraxia. Então, esse papel é bem específico do fonoaudiólogo. Então, eu costumo dizer, se a tua criança tem autismo e você está suspeitando da apraxia, o fonoaudiólogo precisa olhar para isso, porque existem exercícios de praxis oral e verbal específicos para a criança conseguir falar. E se essa criança tem apraxia e o fonoaudiólogo não olhar para isso, ficar cuidando lá do autismo, das habilidades sociais, essa criança provavelmente não vai desenvolver a fala. Então, a apraxia é muito nossa, assim, bem específico. Além de outros exercícios, exercícios de motricidade, treinos de fonemas, quais são as palavras-alvos que dá para trabalhar, tem muitas coisas, Uhum, né? Cada criança realmente é um planejamento específico. uhum. Existe essa praxia de fala sem autismo? Raro, Uma coisa está nesse bem raro, Tem. tá? Apraxia pura ou apraxia pura é raro. Uhum, E a apraxia de fala associada a outras síndromes existe sim. sim. Eu vi rapidamente nos comentários durante a fala da Anastácia uma discussão sobre creche, se é favorável inserir a criança na creche, né, para estímulo de comunicação, desenvolvimento de fala. Eu digo que a creche ela é a selva infantil. Ou você desempenha o seu potencial comunicativo, ou você vai ser excluído, porque criança não passa a mão na cabeça. E a gente percebe uma tendência das crianças que têm alguma restrição em desenvolver linguagem, ter preferências por crianças maiores ou adultos, que possa falar por ela, que possa fazer por ela. E se você coloca em uma creche, estão todos alinhados, os pares, né? Então, ou você faz ou você não faz. E se você não faz, se você aprende por imitação, né? Então, eu super indico ambientes como creches, escolas, nesse processo de aquisição. Para as pessoas que fizeram comentários,
Nasta, sua opinião? Complementando a fala da Sil, sim. Então é um ambiente rico, vai cantar musiquinha, vai brincar, vai ter um monte de amiguinhos, sim. Mas cuidado com. Eu escuto muito. Ah, eu botei na creche para esperar ver se a fala sai. Por que não levou para avaliação da fono para ver se ela realmente precisa ali de uma intervenção terapêutica além da creche? Agora, se a fono disser assim, não, é só um atraso simples de pouco tempo, vamos botar, sei lá, 3 meses na creche e volta para mim, com cuidado, uma criança assistida. E aí pode ser que só a creche resolva, mas é muito comum a gente ver crianças que dizem assim, coloca na escola e vai falar. Aí, quando vem para a fono, já vem com 3 anos de idade, zero fala. Muitas das vezes a criança tinha até autismo, né? E aí não, Uhum, não estimulou socialização, não estimulou brincar, não estimulou habilidade de nada. Outra coisa que a Sil falou do importante é, se a criança imita, ela vai aprender muito na escolinha. Ela vai ver os amiguinhos brincando, os amiguinhos fazendo as coisas, seguir as regras sociais. Mas em alguns momentos a gente pega uma criança autista que não imita, não bate palma, não banda beijo, dá tchau e joga ele na escola. Eu digo joga porque joga mesmo. Aí essa criança não está conseguindo imitar os pares, aí ele não senta para fazer a tarefa, não senta na rodinha, na hora do intervalo não sobe lá no escorrego junto com os coleguinhas que ele não sabe imitar. Ele está fazendo o quê na escola? Só correndo? Só no parquinho? Só solto? Só uma babá correndo atrás dele? Então, existem habilidades imitativas importantes para serem adquiridas em terapias, para esse estímulo escolar poder estar com essa criança, colaborar com essa criança. Porque se a criança não imita nada, ele está na escola, né, sem imitar ninguém. uhum. Está tendo poucos ganhos. Sim, sim. Outro questionamento que vem e reforça o que já foi citado aqui é uma criança que começou a falar aos 5 anos, agora há pouco, e se o PECS ajudaria nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, eu acredito que precisa se aprofundar mais para maiores sugestões. Então, só esperou até agora por quê? Será que tem algum transtorno motor associado, mas essa criança estava conseguindo se comunicar de alguma outra forma? Como começou a falar, o PEX, será que ele tem maior habilidade com o recurso de alta tecnologia? Então, acho que o ideal será fazer uma avaliação do caso para uma melhor conduta, ao invés de já indicar o PEX momentaneamente por aqui, É, né? exatamente. Então, a gente tem pouco recurso agora para dizer coloque o PEX, Uhum, mas não descarte o PEX. Não é porque uhum, assim, já começou a falar, então eu não preciso de PEX de jeito nenhum. Nem sempre é assim. Começou a falar, mas está falando pouco, ela pode ser uma comunicação aumentativa para ajudar a ampliar o vocabulário. Começou a falar, mas não forma frase, só fala palavrinhas, pode ser que essas frases em formatos visuais, geralmente, ajude a criança a formar frases. Então, pode ser que ajude sim, não descarte, não fiquem com essa coisa na cabeça. Ah, se já falou, então joga a pasta fora ou nem usa. uhum. Não é bem assim. Realmente precisa investigar melhor, tá? Uhum. A Lene falando sobre desenvolvimento, da fala da neném dela, que tem 1 ano e 6 meses, só tem 3 palavrinhas até agora. Ela disse que não há nenhum sinal de autismo aparente. Entretanto, por ela estar com 18 meses e apenas 3 palavrinhas, como está a qualidade dessas 3 palavrinhas, né, Nasha? Se está funcional, se está produzindo toda, quais são os pré-requisitos de linguagem que a sua neném tem com 18 meses? Então, já vem as imitações, tem bastante intenção comunicativa, uso gestual, como é o contexto da família dessa neném, fala por ela, dá tudo na mão. Então, tem várias variáveis aí para serem avaliadas. Então, acho que a sugestão seria uma avaliação, mesmo que
que não tenha necessidade da intervenção e não tenha sinais sugestivos a nenhuma patologia de base, mas pelo menos orientações parentais de como estimular em casa, se for o caso, né, Nasta? Essa neném compreende um fator muito importante também, tá, gente? É a linguagem receptiva. Então, assim, às vezes a criança não está falando e também não entende. Você diz assim, mostra o pezinho, mostra o nariz, pega o sapato, e a criança não está nem aí. Então, a linguagem receptiva está baixa e a expressiva vai estar baixa também. Então, a gente tem mais coisa para estimular nessa criança. Agora, se tu disser assim, não, a minha criança lá de 1 ano e 8 meses entende tudo. Por exemplo, vai buscar o sapato, cadê o papai, mostra o pezinho, deu o beijo da vovó, entende muitos comandos, mas ainda não fala. Então, pelo menos essa habilidade receptiva, será que já está boa? E aí fica faltando só a expressiva, a gente tem que olhar para a compreensiva também, tá? Uhum. Eu não sei se vai vir uma temática, mas já respondi duas perguntas do chat, que é a relação do vocabulário que acaba fazendo desuso de vocabulário já adquirido, né? E daí já puxa um pezinho também para o famoso falava, mas não fala mais. Regrediu O na fala. regredio. E Prestem daí, atenção nisso também, na regressão, né? Não é uhum, esperado a criança perder habilidades de fala, né? Importante investigar. sim, sim. E daí a pessoa que pontuou, ela parou de falar, o vovô e a vovó. Esse vovô e a vovó saíram do contexto, eles estão presentes ainda, ela substituiu por outra palavra, ou simplesmente não fala, e não faz mais sentido o vovô e a vovó para ela. Ela substituiu pelo papai e pela mamãe porque é mais importante para ela. Eu acho que tem um contexto que faltou para a gente entender mais sobre, antes de falar que é uma regressão, né? Entender esse contexto. O vovô e a vovó se mudou, faz 1 ano que a criança não vê, e aí foi por isso, ou não, ele continua vendo o vovô e a vovó sempre, realmente não fala mais, né? Tem essas variáveis. Uhum. Quantas E pessoas daí, estão envolvidas, né, gente? por isso que uma anamnese, ela é demorada sim. A gente acaba invadindo a privacidade do contexto familiar para entender tudo sobre isso, que às vezes uma pergunta aberta, ela não responde tudo o que a gente deseja durante a entrevista inicial com os responsáveis ou cuidador, né? Então, se já hoje os papais eles estão buscando informação, estão lendo, né? E daí já vem até com termos técnicos e às vezes a gente precisa e, e, e nos detalhes para poder entender, né? Meninas, em relação àquela janela, né, que as famílias sempre ficam com aquele medo de chega em determinada idade, a criança não vai mais conseguir aprender a falar. Se ela falou até determinada idade, ela falou, se não conseguiu, ela não consegue mais, ela não vai conseguir mais ser adquirir habilidade. Existe realmente esse marco, essa idade em que a criança não consegue mais, ou ela vai apenas ter mais dificuldade, mas ela ainda pode aprender a falar, né? Como é que funciona, né? No caso de uma criança que, sei lá, está com 7, 8 anos e ainda não fala. Ela ainda tem a oportunidade de falar, a chance de falar, de conseguir adquirir essa habilidade, ou de fato não? Existe algum limite aí? Essa pergunta também, as mães gostam também, né? Deixa a gente na sinuca de É, bico, né, Cida? isso. É mais ou menos assim. Eu costumo dizer assim. Eu já tive 2 crianças que falaram com 9 anos de idade. Então, assim, até os 3 entrar em intervenção, geralmente eu resumo assim: excelente. Excelente para desenvolver fala. Até os 5 é bom para desenvolver fala também. Até os 7, geralmente a literatura diz que é a janela da criança poder falar até os 7. Depois dos 7 é impossível? Não, depois dos 7 não é impossível. Eu já tive 2 crianças que começaram a falar aos 9. Mas é um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil.
Mas também, vamos lá, essa criança de 9 anos, ela não olhava, não apontava, não imitava, não entendia, não brincava, e eu vou querer que agora ela fale, realmente fica bem mais difícil. Mas não, era um menino que já ali já usava PEX, e era isso, ele já entendia algumas coisas, já imitava, ele já tinha alguns passinhos. E a gente continuou puxando dele. Quando deu 9 anos, realmente, bum, tava faltando só a fala, ele começou palavrinha, daqui a pouco formou frase. Mas ele já tinha alguma habilidade. Agora, a gente pegar uma criança que não tem habilidade nenhuma, vai começar a intervenção com 9 anos e nada, zero, realmente é bem mais difícil, tá? Por isso que a gente bate tanto na tecla, intervenção certa, precoce e quais são as pré-habilidades que ele está adquirindo? Porque às vezes teu filho está em terapia, 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 mas aprendeu o quê? A fala não veio? Eu sei que a fala não veio, mas já vieram as habilidades prévias à fala, é muito importante olhar para isso, tá? Uhum. Intervenção precoce sempre, né? Pecar pelo acesso. E outra, gente, Isso. eu vejo a realidade de muitas mães, né? Ah, ele só faz fono meia hora. Será que ele vai falar? Gente, eu trabalhei 10 anos no SUS, meia hora uma vez por semana. É o ideal? Não. Eu queria que as crianças fizessem fono todos os dias? Queria. Não era o ideal? Não. Tive crianças que falaram com 9 anos, tive uma no SUS mesmo. Tive menino que com 14 anos ainda estava refinando a fala, tive também. Mas, gente, não é meia hora e pronto. É meia hora. Mãe, eu terminei o treino dele de hoje, da terça-feira. Essas aqui são as estratégias que você vai levar para casa, tá bom? Aí a mãe treina um pouquinho todo dia. Na terça-feira ele voltava para mim de novo. Eu pegava aquilo ali e eu treinava de novo. Não existe evolução numa criança de 7 anos não verbal que não tem treino para casa. Não ache que assim, ah, ele está indo para fono meia hora uma vez na semana, um dia vai falar. Sem treino para casa, eu lhe digo que é quase impossível isso acontecer. Porque é um estímulo muito pouco no cérebro ali que daqui a pouco chega, ele esqueceu, chega, ele esqueceu. Mas se tiver o treino para casa, provavelmente essa intervenção, dando continuidade, sendo intensiva. Então, essa é uma pergunta que eu faço para as mães. Ah, Anastácia, eu só tenho uma sessão no SUS. Tá treinando em casa? Tô. Beleza. Tá treinando em casa? Não, nunca me passaram nada. Realmente pode se preocupar, tá? Perfeito, gente. Olha aí a dica, né? Às vezes a gente tá Uhum. tanto tempo e nem sabe, né? É Pois é. Às verdade. vezes, muitas vezes, é o que eu escuto muito, né? A Cibele aqui perguntou sobre uma outra vertente, né, da fono, que é o papel da fono alimentar, que muita gente não conhece, né? Inclusive a Flávia, que é da mobilização, passou aí alguns perrengues com o bebê dela em relação à alimentação e foi prescrito, né, para que ela passasse na fono alimentar. E ela me perguntou, mas fono, como assim? Fono não é só para fazer a criança falar, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, porque é um papel também muito importante, né, da fono, que Uhum. é essa área da alimentação. A Sil trabalha com neném, alimentação, vou passar a bola, viu, Sil? Então, eu faço os cursos de atualizações dos distúrbios alimentares, mas o meu foco hoje de trabalho não é, mas eu indico fonos maravilhosos. E daí, mas eu posso esclarecer um pouquinho essa área de atuação, né? Então, uma das especialidades da fonoaudiologia também é fazer essa criança comer, né? Existe uma fala que é até clichê nas equipes multis, que a TO leva o alimento até a boca e a fono é da boca mastigar e engolir, né? Então, esse universo dos distúrbios alimentares, ele é gigantesco, né? Então, não só é muito difícil estar só apenas com a fono no processo de seletividade alimentar. E daí também acaba consequentemente vindo para a linguagem também, porque se eu tenho um pequeno que ele não mastiga, a gente olha muito isso da linguagem durante a anamnese e pergunta se questiona também, questiona os pais. Como está essa questão da alimentação? Porque
a mastigação é exercício fisiológico, né? Desse aparelho fonoarticulatório. E daí eu tenho um pequeno que só come pastoso, qual a força que ele faz? No momento que eu tiver fonemas que requer uma força muscular, onde é que ela vai estar, né? E daí se trabalha, normalmente junto com o nutricionista, junto com o terapeuta ocupacional, quando a criança apresenta seletividade alimentar. Então, só aceita uma determinada textura, então apresenta esse alimento, leva a boca, faz manejos para essa mastigação até ele deglutir esse alimento. É um processo lindo, né? A Complexo. médio prazo, complexo, né? E daí também, se vir para fono, um pequenininho que ele não consegue nem ver, que já tem efeitos colaterais, como vômito, ou se não a recusa especificamente. Então, antes da fono, um ATO para trabalhar, uma nutricionista para fazer seleção desses alimentos. Então, é um trabalho literalmente multidisciplinar, além da psicologia também, né? Agora, deixa eu pegar só um adendo da fala da Sil. Mães, cuidado. Gente, é porque nesses 14 anos eu já ouvi tanta coisa que eu já vou dizendo assim: cuidado, cuidado, cuidado. Então, olha a fala da Sil. Ela disse assim: a mastigação é importante para dar força para essa musculatura, beleza. Quando essa criança estiver falando alguns fonemas, se ela tiver com essa musculatura sem ter trabalhado a mastigação, só falando pastoso, pode vir a prejudicar. Isso é super verdade. Mas não é para as mães ouvirem assim: ah, ele não está falando porque ele comeu pastoso. Não. Nem é Uhum, para achar que a fono vai ficar fazendo os exercícios de músculo, 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 músculo. Já ouvi isso, viu? Quando a boca estiver forte, a fala vai vir. Não é isso. Para a criança falar, ela tem que entender, imitar, olhar, interagir, imitar a boca. E aí ela vai começar a falar, mesmo que ela coma pastoso, se esses cuidados de comunicação, de treino de fono forem feitos. Agora, claro, se ela tiver uma musculatura totalmente flácida, hipotônica, porque ela só come pastoso, a audição dessa voz vai ter muito fonema errado, vai ser uma fala pouco inteligível, vai ser uma fala de pouca compreensão, errar muito fonema. uhum, Mas dizer assim, o meu filho não fala porque ele não está mastigando, aí também não é bem assim. É que nem eu já ouvi assim, o meu filho não fala porque tem a língua presa. Gente, a língua presa é uma pelezinha embaixo da língua, que quando o teu filho for falar assim, ó, planta, que ele precise levantar a língua, essa língua tá presa. Aí pode ser que ele fale panta, em vez de falar lata, ele fale ata, fale feito cebolinha, atrapalha, atrapalha, precisa avaliar se tem a língua presa, se precisa fazer a frenectomia, precisa cuidar disso, precisa. Mas dizer ele não fala porque tem a língua presa, não. Ele poderia falar tudo, ele poderia estar aqui dando uma palestra, mas ele ia errar a letra L, a letra R, o LH, mas ele não ia deixar de falar porque tem a língua presa. Então, realmente, isso também não existe. Ah, tem muita coisa para desmistificar na nossa área, né, Sil? É, Cada coisa que a poderia gente ser uma live escuta. só de mitos e verdades. Ó, já fica a Só. temática. E as mães é o que ficam ouvindo aí nessa caminhada, e eu fico aqui, não, não, por É um favor. bombardeio a Não vão por esse maternidade. caminho, não percam tempo. Gente, Ainda mais a maternidade atípica. a Deus já tá falando aqui no comentário. Estou aprendendo. Ela tá falando que tá aprendendo muito mais com vocês nessas três, não, nessas 3 semanas, 3 semanas. né? Do que durante 2 anos pelo convênio. Olha só. Eita, gente. Então é bom as mães estudarem, estarem informadas, fazer live, assistir bons vídeos, fazerem cursos, para não ficar de braço cruzado e dizendo, eu acho que está funcionando lá dentro da sala o que está sendo feito. Uhum. Não, gente, não é dentro da sala. É você levar a continuidade para dentro de casa. E se a mãe estuda, consegue fazer curso, ela vai levar da melhor forma possível. Ah, mas eu não tenho tempo. O tempinho que seja. Agora, não vai funcionar uma terapia que é só no consultório, uma vez na semana, 2 vezes na semana, sem continuidade em casa, infelizmente. Então, não dá para ficar esperando, não, né? Tem que agir e ajudar a estimular a criança também. Eu sou super a favor do treinamento de pais. Meu mestrado foi só em treinamento de pais, né? Porque faz muita Ah, diferença, muita, muita. e daí no processo terapêutico, esse pai e essa mãe
na verdade, a família, né, engajada com treinamentos, buscando conhecimento. Há um processo de autocobrança do profissional, porque ele vai estar discutindo com uma pessoa esclarecida, que traz discussões, que está compreendendo o processo, que discute os objetivos. Então, isso para o profissional que já está trabalhando de forma assertiva é uma gasolina para o processo. E para quem pode estar, vamos dizer assim, no passo mais lento, dá uma acelerada. Epa, eu não posso deixar a desejar no meu trabalho, né? Então, eu vou me empenhar um pouco mais para suprir as expectativas e ser compatível com o que a família tá trazendo como demandas na devolutiva. Por isso é tão importante as devolutivas, gente. Muito. Aqui na caixinha de perguntas, gente, tem uma pessoa aqui que perguntou se existe alguma estratégia diante da ecolalia. Tem alguma dica que seja possível dar, né, para a ecolalia no geral ou realmente precisa analisar caso a caso? Precisa analisar caso a caso, mas uma das coisas que eu digo é, muitas vezes a criança está o dia todo na frente da televisão, repetindo fala de desenho, ouvindo e repetindo. Mas será que essa criança sabe ter fala funcional? Ela usa pedidos, ela usa frases com função, ela conversa. Geralmente a ecolalia, que é essa repetição sem função, ela está presente numa criança que a fala funcional está bem ruim. Será que essa criança faz pedido? Geralmente, quando a gente amplia os pedidos, quero brincar, quero passear, quero ir para o shopping, né? A criança começa a falar, a ecolalia vai diminuindo. Agora, se a criança não tem fala funcional, não está sendo estimulada a fala funcional, e ela fica só ali o dia todo na televisão repetindo aquela falinha na cabeça dela, muitas vezes a ecolalia vem só isso. É muito claro isso para mim. A ecolalia é a substituição do comportamento ecolaico é comunicação funcional. Se eu, Exatamente. se eu me comunicar, eu não preciso estar repetindo, Repetindo. né? Perfeito. A Alexandra falou que o filho dela tem ecolalia, repete o que escuta, né, como vocês falaram, e a funcionalidade dele está começando agora, né? Então, vamos esperar que Que dê tudo certo com o pipolho dela. perfeito, gente. Aqui na caixinha de pergunta não tem mais pergunta, tá? Não sei se vocês querem abordar algum tema específico, algo que vocês acham que ficou faltando a gente comentar aqui. Eu Olha, não aprendi diga isso não, viu? Porque se a gente for falar de fono, lábio e autismo, É verdade, é só verdade. o dia inteiro. perfeito. Mas eu acho que ficou bem claro. Acho que a gente poderia, gente, para a gente ir se encaminhar para o final da live, né? Estamos aí, Uhum, acho que a gente poderia finalizar com vocês dando algumas dicas para estimular a comunicação, né? Como é que eu posso me comunicar melhor com meu filho? O que é que eu posso fazer no uhum. dia a dia, na rotina, em casa, para fazer com que ele consiga, né, melhorar essa comunicação? Como vocês falaram desde o início, né? Não é só a fala, né, que a gente tanto espera fala, 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 mas as Uhum. formas, né, de se comunicar, o que é que ele precisa adquirir, né, de habilidade para chegar na fala, né? E como é que eu posso, enquanto família, enquanto mãe, pai, estimular, né? O que é que eu posso fazer para ajudá-lo no dia a dia, em casa? Eu Eu costumo. Quer começar assim? posso sim. Eu acredito que a minha fala você vai complementar muito bem. Oportunize os pequenos de vocês a se comunicar. Oferte vivências para ele ter, até para ter oportunidade de contextualizar, de nomear, dele ter vivências, né? Então, para aumentar vocabulário, então favorecer mais momentos que favoreça, que possibilite comunicação. E mesmo que ele ainda não fale, ele está vivenciando, ele está estimulando a linguagem receptiva dele. E daí desencadear o desejo para as crianças que já têm a habilidade, né? Desencadear o desejo de aprender a se comunicar para poder aproveitar mais esses momentos. Isso é uma dica de forma super natural que não tem preço, é gratuita. Essa dica aí da
vacilo é isso, né? Se você deixa o seu menino o dia todinho atrás de um celular, ele não está tendo oportunidades. Agora, se o menino sai, vai para o parquinho, você leva na padaria, nomeia as coisas, conversa com ele está tendo mais oportunidades. Mas eu costumo fazer também, como você sabe que eu vou complementar, um Aham. raciocínio de pré-fala até fala, gente. Então, eu tenho um curso de treino de fala em aba que eu coloco isso na cabeça dos pais. Então, ó, contato visual precisa ser estimulado na hora do banho, na hora de trocar de roupa. Apontar. Teve uma mãe que disse: Meu filho tem 5 anos e não aponta. Ensina ele hoje. Começa a ensinar hoje. Apontar, imitar, bater palma, mandar beijo, dar tchau. Brincar compartilhado. Minha vez, sua vez, puxa a batatinha, pula pirata, todos aqueles brinquedos de brincar compartilhado não é à toa, não, para estimular a socialização. Agora, se ele já está no ponto de ficar no espelho, repetindo a fala contigo, cantando musiquinha, conversando ali, falando palavrinhas, perfeito. Se a tua criança já fala, ah, não, ele já fala, mas ele não conta nada. Cadê as imagens para ele contar que o porquinho soprou, o porquinho soprou, o porquinho correu, o lobo mau soprou? Cadê o apoio de imagem? Muita criança aprende com os livrinhos não são à toa. Você está contando de noite para ele, vamos contar o que o porquinho fez. Você quer que ele conte o que aconteceu na escola, mas você não mostra um livrinho para ele contar o que o bonequinho está fazendo. Quer que ele conte na escola, mas você não mostra uma foto do final de semana. A gente foi para a pizzaria, subiu no parquinho. Então, esses treinos de reconto, eles são muito bons com livrinhos e apoio de fotos, para depois a Uhum. criança conseguir, sem foto, contar. Então, gente, tem treino para tudo. Cada etapazinha dessa tem como treinar. E se a fono passou o treino, você leva para casa e continua. Uhum. Perfeito, gente. Nossa, eu queria ter escutado todas essas orientações há uns 3 anos. Ai, gente, eu tô com um grupo de WhatsApp com 360 mães e eu digo isso para elas quase todo dia. Eu digo: decora, aprende isso, porque muita mãe fica 7 anos sem saber isso, que precisava apontar, não pode, gente. A gente tem que disseminar a informação. É muito sério, Verdade. Conhecimento é tudo. muito sério, né? Na vida das crianças, né, das famílias e das Sim, crianças. com certeza. Não precisa, a gente só agradece muito, muito, muito por essa aula incrível, gente. Ela vai ficar gravada para sempre aqui nesse Instagram. Perfeito. Contou aí, tá? Porque realmente a gente não pode perder jamais essas informações. A Cibele tá aqui agradecendo, se derretendo toda aqui. Querida Cibele. A presença de vocês na vida do Pedrinho. Beijo do Pedrinho. Gente, obrigada, sério. Foi muito Te agradeço. bom. Muito... Esse foi ótimo, muito Uma produtivo. delícia. É sempre bom, né, Nasha, E falar do bom, que a né? gente gosta. É uma delícia. Esse reencontro da gente falar do que a gente gosta. Adoro. Para outras datas, tá? A gente vai abusar vocês. Tá bom. Fica à vontade. Fazer a ligação de novo depois, outro dia. Procurar outros temas, ó, comportamento problema, praxia, tanto tema aí a gente conversa aqui, bate papo. Verdade. Pra gente conversar e perguntar aqui. É isso, Só de dúvida. vou encerrar a live, tá? Vou deixar Tá bom. Agradecemos demais todo o movimento. Foi ótimo. Mas, incrível, é uma aula, realmente. A Cibele já quer sobre comportamento e problema. Pronto, vamos chegar. Eu tenho um curso também, viu, sobre isso. Né? É muito necessário. Das escolas também, tão necessário esse tema, né? A gente vive muito, eu já lecionei muito esse tema em escolas. Bastante. fazer com criança. Enfim, fica para próxima. Sim, tem muito conteúdo, né? Muito assunto. Aham. Muito obrigada. Mas Até a imagina. Até a próxima. Beijo, tchau. próxima.